Boa noite a todos, vocês que estão chegando aqui na nossa live. Como a gente havia comentado com vocês, a gente vai fazer um bate-papo hoje aqui para tratar sobre o tema mediunidade. A disputa foi acirrada. Eu fiquei muito feliz de ver realmente a participação de todos vocês. E considerando que a disputa foi tão acirrada, a gente vai falar hoje sobre mediunidade, mas se vocês gostarem, se realmente for positivo para todo mundo, a próxima live vai ser justamente sobre a vida no plano espiritual, para que aquelas pessoas que realmente votaram e queriam esse tema tenham a oportunidade de conversar com a gente na próxima live, ok? Muita gente entrando aqui. Bruno, tudo bom? Ótimo. Olha, a gente está esperando mais algumas pessoas entrarem para a gente realmente começar a abordar. Mas se vocês já quiserem, vocês que já entraram, já quiserem ir colocando as perguntas de vocês, a gente, assim que a gente for começando a abordar, a gente já vai abordando as perguntas de vocês. A gente sabe que o tema mediunidade traz muitos questionamentos, muitas dúvidas, mas é um tema maravilhoso. Eu particularmente gosto muito, ministro aulas no tema de mediunidade, então vai ser um prazer conversar com vocês aqui sobre esse tema. Então fiquem aí à vontade, vamos esperando as pessoas entrarem mais um pouquinho. E vamos lá, eu queria saber assim, vamos colocando aqui, de onde vocês são, de que estado, vocês são daqui mesmo de Manaus, enfim, vamos falando um pouquinho de vocês para a gente se conhecer, para a gente poder estreitar os nossos laços. É sempre um prazer ter contato com todos vocês. E aí, vamos vendo. Olha, legal, Rafael, ansioso. Eu também, minha primeira live, viu? Vamos ver se vai dar certo, se vai ser positivo para todo mundo. A gente vai continuar aqui, se tudo der certo. De Manaus, olha, Vision aqui entrando. Olá, tudo bem? Olha aqui, de Chapecó, Santa Catarina. Olha, que legal. Gosto muito de Santa Catarina. Já estive lá várias vezes a trabalho e a passeio também. Muito legal, muito bom. Fátima, Romeu, Pedro, André, São Paulo, André de São Paulo, olha São Paulo, muito bom também. Que cidade, hein? Tantas opções. Que legal. Marcos entrando. Vamos lá, vamos lá. Bom, já temos aí algumas pessoas, já temos realmente um grupo que já dá para a gente começar a nossa conversa. E então, mais uma vez, quem está entrando agora, sejam bem-vindos à nossa live. Deixa gravado, vou deixar gravado. Não sei ainda como é que faz muito isso não, tá? Mas eu vou deixar gravado sim, porque é para que as pessoas possam depois vir aqui, estudar e aprender um pouquinho. Samara, minha amiga querida, seja bem-vinda. Misoline, eita, muita gente, vamos lá. Meus amores, eu tô aqui para vocês. Vocês é que mandam, vocês é que dizem o que eu vou falar, o que eu vou conversar. Qual é a sua dúvida? Diga para mim. A gente vai começar a conversar agora. Tá? Vamos lá, tô esperando as perguntas de vocês. Antônio, boa noite. Marcelo, boa noite. Vamos lá. Então vamos conversar. Já que eu ainda não vi nenhuma pergunta, eu vou começar a fazer o seguinte. Ó, Samara, quero saber tudo. Ok. Vamos iniciar. Que a gente está falando sobre mediunidade, eu vou iniciar falando. Priscila perguntou, o que é mediunidade de efeitos físicos? E qual assunto que ganhou? Samara, mediunidade ganhou com 51%. Mas o próximo vídeo, a próxima live vai ser sobre a vida no plano espiritual. Ok? Então vamos começar com a pergunta ali da Priscila. O que é mediunidade de efeitos físicos? Primeiramente, a gente vai ter que dizer o seguinte. O que é mediunidade? É a capacidade que determinadas pessoas têm de serem influenciadas com o plano espiritual, de serem influenciadas pelo plano espiritual. Significa dizer o seguinte, que nós temos capacidade de perceber as intuições, as orientações do plano espiritual. Todos nós somos mais ou menos médiuns. Por quê? Porque quando a gente, por exemplo, faz uma prece, a gente não recebe uma intuição, uma inspiração da espiritualidade superior?
Pois bem, a partir do momento que eu recebo uma influenciação, uma inspiração da espiritualidade, eu já estou sendo influenciada, eu já estou exercendo a mediunidade. Então, todos nós temos a mediunidade que a gente chama de intuição e inspiração. Essa, todos nós, seres humanos, já nascemos com ela, porque é uma conquista nossa, já do nosso espírito. Então, influência do plano espiritual, todos nós podemos ter, positiva ou negativa. Depende da nossa sintonia. Se eu sintonizo com o bem, eu vou receber intuições e inspirações do bem, da espiritualidade superior. Se eu sintonizo as minhas vibrações, os meus pensamentos são negativos, são esses espíritos no plano espiritual que eu vou atrair. E é exatamente a sintonia deles, a intuição deles, a inspiração deles que eu vou captar. Então, todos temos mediunidade de intuição e inspiração. Primeiro ponto. Agora, existem aquelas pessoas que a gente chama de médiuns ostensivos. Médiuns ostensivos são aqueles que têm a capacidade mediúnica aflorada. É uma capacidade forte que desde o nascimento a pessoa já apresenta uma condição orgânica apropriada para a mediunidade. Então, a mediunidade ostensiva, ela é o quê? Uma disposição orgânica nossa para perceber mais fortemente o plano espiritual. Por isso que os médiuns ostensivos, eles são aqueles que têm a capacidade de ouvir espíritos, de ver espíritos, de conversar com os espíritos, de sentir fortemente, de forma bem caracterizada, a influência dos espíritos. Esses são os médiuns ostensivos. Aí a gente ainda tem, a Priscila perguntou, mas o que é mediunidade de efeitos físicos? Dentre os médiuns ostensivos, existem aqueles que permitem efeitos físicos. Vejam, existem os médiuns de efeitos físicos, são aqueles que permitem que efeitos físicos aconteçam, efeitos que são perceptíveis para todas as pessoas. Toda e qualquer pessoa é capaz de verificar. Por exemplo, uma cadeira levantando, barulhos acontecendo, determinados objetos sendo transportados de um lugar para o outro. Isso acontece muito no que a gente chama, às vezes, de casas mal assombradas, onde acontecem esses fenômenos. Como é que acontece isso? Porque ali, ou próximo, tem algum médium de efeitos físicos. O médium de efeitos físicos, ele tem o que a gente chama de ectoplasma. E o ectoplasma, que ele exala, ele na realidade tem esse ectoplasma nele mesmo. Através desse ectoplasma, a espiritualidade pega esse ectoplasma e utiliza esse ectoplasma que o médium de efeitos físicos tem para fazer esses fenômenos de efeitos físicos. Então, levantar cadeira, barulhos, coisas que podem pegar fogo, movimentos de objetos, transportes, materialização de um espírito, materialização de uma flor. Tudo isso decorre da mediunidade de efeitos físicos. E existem outros tipos de mediunidade, que a gente chama de mediunidade de efeitos inteligentes, tá? Que são capacidade de ouvir, de ver, de psicografar, de dar psicofonia, que algumas pessoas chamam de incorporação. Isso é mediunidade de efeitos inteligentes, porque não agride os teus sentidos. A mediunidade de efeitos físicos agride os nossos sentidos. Eu vou aqui só ligar a nossa bateria. Atinge a mediunidade de efeitos físicos. Todo mundo percebe. Já de efeitos físicos, não. Só o médium de efeitos físicos é que consegue ver, por exemplo, um espírito. Eu posso estar vendo um espírito agora, mas não significa que todo mundo ao meu lado vai ver. Só o médium vidente. Entendeu? Então, ela não agride os sentidos como a mediunidade de efeitos físicos. Ok? Pergunta, posso virar um médium ostensivo se não sou? Veja, Sâmara, interessante a sua pergunta. Na realidade, quem é médium, nasce médium. Médium ostensivo, nasce médium. Só que a mediunidade, ela não se desenvolve necessariamente na fase infantil. Ela pode se desenvolver na fase infantil, na fase adulta, até mesmo na fase mais idosa. Normalmente é na fase adulta que ela se desenvolve. Então, se você já é um médium ostensivo, você pode, por exemplo, ainda agora não ter desenvolvido, mas ela pode aparecer a qualquer momento. Agora, se você não nasceu com essa capacidade orgânica
como os médios ostensivos têm, você nunca vai ser um médio ostensivo. O que você pode ter, se você trabalhar, estudar mediunidade, procurar trabalhar no campo da mediunidade, você vai ter ampliada a tua mediunidade de intuição ou de inspiração. Ela vai ficar mais apurada, mais sensível, tu vais perceber a influência da espiritualidade melhor. Mas médio ostensiva tu não vai ser, a não ser que tu tenhas nascido com essa capacidade orgânica para isso, ok? Vejo muito isso em sonhos, que vem avisar que isso é uma mediunidade. Mediunidade, ela pode se dar em sonhos? Pode, gente. Um dos tipos de mediunidade, por exemplo, ela acontece durante o processo do sono, onde você tem acesso a determinadas informações, mediunidades de pressentimento. Você pode ter justamente contato com o plano espiritual durante o teu desdobramento pelo sono, e você, diante disso, você pode dar comunicação. Por exemplo, existem ainda os médiuns sonambúlicos, que durante o processo de sonambulismo, quando eles estão dormindo, durante o sonâmbulo, o seu espírito se desdobra, se emancipa durante o processo do sonambulismo. O seu corpo espiritual tem acesso ao plano espiritual, a pessoas, espíritos no plano espiritual, e ele pode dar comunicação. Ele vai ser um intermediário entre o plano espiritual e as pessoas que estão aqui. Então, ele vai estar em sono, por exemplo, dando um processo mediúnico. Isso também é possível, tá? Quais são os sintomas da mediunidade? Que tenho no processo do sono. Ok, então é isso, exatamente. Acontece durante o sono sem problema. Sintomas da mediunidade. Vamos lá. A mediunidade ostensiva, normalmente, quando ela está iniciando, ela pode ser, se for uma mediunidade mais difícil, de prova, que vem numa condição, digamos assim, mais difícil para o médium, ele pode sentir tonturas, ele pode sentir muitas dores no corpo, dores na cabeça, ele pode sentir principalmente mudanças de humor repentina. Uma hora ele está muito triste, uma hora ele está alegre. Por quê? Porque quando a mediunidade está aflorando, você está captando tudo do plano espiritual. Como se você fosse uma antena de rádio, sem saber escolher ou sintonizar aquela rádio que você quer, aquela influência, aquela sintonia que você quer. Então você pode ter mudanças de humor, você pode começar a perceber vultos. Isso são, digamos, sintomas mais leves, tá? Como você pode, por exemplo, começar a ver espíritos, começar a ouvir vozes, barulhos que você não sabe de onde vem. Isso quando ela já vai trazendo uma ostensividade. Então, esses sintomas que você começa a sentir dores pelo corpo, mal-estar, principalmente mudança de humor, você tem que avaliar se realmente isso não é um problema físico, porque às vezes pode ser, ou se realmente, se você descartar qualquer problema físico, aí você realmente tem que verificar se não pode ser uma mediunidade, que muito provavelmente pode ser sim, ok? Vamos lá. Algumas perguntas, enquanto eu percebi que algumas perguntas foram passando, enquanto eu estava conversando, mas vocês perguntem de novo, tá? Enviou uma solicitação, tá? Vocês podem sem problema nenhum, irem colocando. Evelyn, arrepios, sensações de presença, são fatos de mediunidade? Sim. Falar durante o sono como se estivesse... Vamos lá. Sim, arrepios, sensações de presença são fatos de mediunidade? Sim, muito provavelmente, ok? O falar durante o sono depende. Por quê? Porque o sono, não necessariamente, toda vez que a gente fala no sono, é um processo mediúnico. A gente ainda pode, lá na frente, fazer uma live sobre os sonhos. Mas os sonhos, eles podem ser apenas, que a gente chama sonhos simples, sonhos reflexivos ou sonhos espirituais. Os sonhos espirituais, em outro momento eu explico os outros dois, é que são vivências do teu espírito. O teu espírito está realmente encontrando espíritos no plano espiritual. São encontros do teu perispírito, do teu corpo espiritual. E é nesse momento que você pode realmente estar conversando com eles, com outros espíritos, e estar falando, transmitindo no teu corpo físico que está dormindo a mensagem.
Mas nem toda vez que a gente fala, a gente está realmente conversando com alguém no plano espiritual. Porque nos sonhos simples e reflexivos, não é vivência do nosso espírito, não é. E você pode falar por conta deles. Então, sempre que acontece isso, é mediunidade, é realmente um encontro com o plano espiritual? Nem sempre, mas pode acontecer sim, ok? Quem tem mediunidade ostensiva e não trabalha, fica com esse débito? Interessantíssima, Samara, a tua pergunta. Vamos lá. Quem vem com mediunidade ostensiva, ela pode ter vindo com o objetivo de necessariamente trabalhar na área da mediunidade. Se ele não trabalhar, mesmo que ele estude, mas ele não queira trabalhar, ele com certeza volta, não é que ele volte com débito, mas se ele trabalhar no bem, aplicando a caridade, realmente fizer o bem ao próximo, ele vai estar ganhando pontos com Deus. Mas às vezes a necessidade de trabalhar na mediunidade é tão grande, é um compromisso dele assumido antes de reencarnar, que se ele volta sem ter trabalhado na mediunidade, ele volta com esse débito. Há muitos médiuns que voltam falidos, porque não trabalharam na mediunidade ou desvirtuaram a utilização da mediunidade. Outras pessoas conhecem a mediunidade, estudam, mas trabalham em outras áreas e isso não representa problema nenhum. A pessoa não sente, individualmente falando, um desequilíbrio, um mal-estar, porque não está trabalhando na mediunidade. E está trabalhando, por exemplo, numa outra atividade, dentro de um centro espírita, por exemplo. Então, isso depende. A própria pessoa vai sentir uma necessidade, pelo seu equilíbrio mental e espiritual, de trabalhar na mediunidade. Ok? Algumas perguntas passaram, vamos lá, eu vou ler o que tem aqui. Estou em desenvolvimento mediúnico. Tem vezes que fico com muito medo de estar transmitindo uma mensagem da minha cabeça e não do espírito. Marília, essa sua dúvida é de muitos, é de todos que estão iniciando no campo da mediunidade. Saber o que é nosso e saber o que não é. No livro Psicofonia, que justamente aborda as orientações do espírito André Luiz sobre a vida no plano espiritual, ele diz, isso que você chama de ser seu mesmo é o que a gente chama de animismo. E ele diz, a melhor forma de vencer o animismo é justamente dando a comunicação. Quando você trava, você dificulta o processo. Então ele diz, se você não sabe se é seu ou se é seu, não tem problema, dê a comunicação. Depois, na hora da avaliação, você vai ter condições, o dirigente vai ter condições de avaliar se aquilo ali foi animismo, quer seja, foi teu, ou se foi uma comunicação do plano espiritual. Não se preocupe com isso. Relaxe, dê a comunicação. Porque com o tempo, com o estudo, com a vivência, você vai conseguir perceber que aquilo ali não é teu, que aquilo ali é de uma outra pessoa. E uma dica muito interessante é que quando, por exemplo, vem um sentimento de tristeza, um pensamento que você está na dúvida, você pergunta, pera lá, eu estava pensando nisso? Estou triste. Por que eu estou triste? Não tinha nenhum motivo. Você tem que racionalizar o sentimento e as emoções. É isso que você vai fazer de uma forma lógica. Você vai conseguir perceber, isso aqui não é meu. Eu não tenho razão para estar sentindo isso. Então, é de um espírito, tá? E assim você vai afinando a tua sensibilidade, tá? Toda comunicação tem um pouco de animismo? Sim, toda comunicação tem um pouco de animismo, porque sempre vai ter um pouco do tom, da característica do médium. A não ser que nós fôssemos uma máquina, um robô. Aí não teria. E, entendeu? Então, tanto é que o mesmo espírito se comunicando por dois médiuns diferentes vai ter sempre características distintas, porque o médium sempre vai colocar um pouco dele. Mas ele tem que colocar o mínimo possível. Evelyn, o médium deve ficar interferindo na comunicação, colocando muito dele? Não. Tem que colocar o mínimo possível. Na realidade, o animismo ele tem que entrar mais, por exemplo, quando o médium precisa conter um espírito. Porque às vezes pode vir um espírito enraivecido, ou que ele queira desarmonizar a reunião mediúnica, ou que ele queira xingar as pessoas, que ele queira gritar, que ele queira bater na mesa. Médium educado não vai permitir. Médium educado vai controlar. Não vai deixar ele falar palavrão, nem bater na mesa. E isso é animismo. Ele está o quê? Contendo, filtrando um pouco a comunicação. Então, sempre vai haver um pouco de animismo, sim. Agora, não devo evitar dele colocar seus sentimentos, colocar suas emoções, colocar seu pensamento. Isso o médium não deve evitar, filtrar. Ele tem que filtrar os excessos, ok? Porque alguns médios saem da mediúnica mal e outros parece que não aconteceu nada.
Interessante pergunta também. Tudo é uma questão de tempo e principalmente padrão vibratório. Quanto mais nós estamos em harmonia interna com a espiritualidade, quanto mais nós estamos equilibradas, quanto mais nós estamos preparadas, estudadas, também, claro, o tempo e o amadurecimento no trabalho, tudo isso faz com que a gente não se contamine com os fluidos que a gente recebe dos espíritos muitas vezes necessitados. Por quê? Por que acontece isso? Porque o médium percebe os fluidos da espiritualidade que se aproxima. Muitos são espíritos, digamos assim, necessitados. E aí, o que vai acontecer? Que ele vai perceber, vai captar essas influências, e se ele não tiver, digamos assim, controle emocional, ele tem dificuldade para rechaçar essas energias. E aí, essas energias realmente podem, de alguma forma, contaminá-lo um pouco. Por isso que quando termina a reunião, ele ainda sente. Mas com o tempo, ele vai rechaçando, sem precisar de passe, sem nada. Tempo, prática, estudo e, principalmente, aprimoramento moral e emocional, ok? Porque eu sempre sinto que tem alguém ao meu lado. Porque provavelmente tem. Todos nós estamos rodeados de espíritos. Todos nós. E, além disso, a gente tem sempre o nosso amigo espiritual, que é um espírito que foi destinado desde a tua reencarnação para estar ao teu lado. Então, sempre nós temos alguém. Acontece quem é esse alguém? É alguém positivo ou não é? Como é que eu vou saber, Evelyn? Pela tua sintonia mental. Se a tua sintonia mental ela é positiva, ela é nobre, tu vai estar sempre com espíritos bons ao teu lado, vai sentir sempre a presença deles. Por outro lado, se a tua sintonia é negativa, tu vai estar sempre acompanhado, mas de espíritos mais inferiores. Então, a gente sempre vai estar sentindo mais ou menos a influência e a presença de alguém, ok? Como faço para me comunicar com meu mentor espiritual? A melhor forma, e a mais importante e a mais útil, é através da prece. A prece é o canal de comunicação com o plano espiritual. Quando a gente ora, o fluido cósmico universal, que envolve todo o universo, é como se a gente tivesse mergulhado num aquário e o fluido cósmico fosse a água. O fluido cósmico, ele é o veículo do pensamento. Então, quando você entra em prece, o veículo do pensamento, o fluido cósmico universal, leva o teu pensamento ao teu amigo espiritual. E onde quer que ele esteja, ele pode estar em outro planeta. O pensamento é rápido, é instantâneo. Ele alcança teu pensamento e ele vem te ajudar. Por isso que a gente precisa orar. Porque é assim que a gente consegue ouvir, perceber as intuições da espiritualidade. Se a gente não ora, como é que eles vão dizer o que eles querem? Só se eu for médium ostensivo. Porque aí ele vai falar e eu vou ouvir, como eu estou ouvindo as pessoas. Mas se eu não for médium ostensiva, eu só tiver mediunidade, como todo mundo tem, um pouco de intuição e inspiração, como é que eu vou ouvir? Através da oração, ok? A mediunidade pode se manifestar por contato com outra pessoa, tipo como se fosse... Deixa eu ver se eu entendi, Tiago. Tipo, você pegar a mediunidade de outra pessoa, mediunidade pode se manifestar por contato com outra pessoa? Não entendi essa pergunta, Tiago. Refaz ela para mim e explica melhor um pouquinho, tá? Mas eu não posso pegar a mediunidade de ninguém. Não é porque A, B ou C tem mediunidade que eu vou, digamos assim, absorver essa mediunidade. Na verdade, existe um pouquinho disso. Ela pode ser um pouquinho genética. Porque eu falei no início que a mediunidade é uma condição orgânica. Então, nós já nascemos com um organismo propenso, propício para a mediunidade. Então, existe sim um pouco da possibilidade de a mediunidade passar de mãe para filho. Por quê? Porque há aí a questão genética e há também a questão orgânica. Então, isso é possível, mas isso não é o quê? Necessariamente vai acontecer. Porque o mais importante é que haja um planejamento reencarnatório para que a pessoa aqui tenha mediunidade ostensiva. Ok? Como faço para saber que o meu mentor está perto? Que tipo de comunicação posso solicitar a ele? Ótimo. O que eu sugiro para você conhecer e saber o seu amigo espiritual? Quando você for orar, à noite, por exemplo, numa tranquilidade, antes de dormir, você, de forma direta, você diga, nessa noite, eu queria sentir o meu amigo espiritual. Onde quer que você esteja, se aproxime de mim. Eu vou ficar quietinha, tentando intuir qual é o teu nome. Me diga qual é o seu nome, se você é uma pessoa masculino ou feminino, quem você é, eu quero sentir você. E naquele momento, você vai se concentrar, orar, ficar ali em prece e perceber, por exemplo, qual é a ideia que vai chegar na tua mente. Vai chegar um nome de masculino ou feminino, vai chegar uma imagem mental, isso é na mente, gente. E ali ele está o quê? Induzindo, intuindo você de que ele está ali, de que ele se chama Gabriel, a minha amiga espiritual se chama Angelina.
Então você vai perceber imagens, vão vir imagens na tua mente, como se fosse uma ideia. Mas é, na realidade, uma intuição deles. E aí, depois que você faz esse primeiro contato, estabelece um nome, vai ficando mais fácil, porque você já chama, por exemplo, Angelina. Então, é assim, ela rapidamente eu já percebo ela perto de mim. Então, faça isso que você acha que vai ajudar, ok? A sua mediunidade passou, não vi. Minha mãe partiu já há um ano, mas a presença dela é forte, às vezes aqui em casa. Isso é ruim? Meu nome é Wellington Neto. Pode ser ruim sim, Wellington. Pode ser. Por quê? Na realidade, os espíritos, quando desencarnam, eles não perdem os vínculos com seus amores, com seus familiares. Então, quando eles têm permissão para isso, muitas vezes eles vêm visitar seus familiares, ver como eles estão, deixar coisas boas, pensar coisas boas, deixar vibrações e ficar feliz por rever seus familiares. Isso é possível e isso é saudável, porque os laços de amor não se perdem. Agora, acontece também, muitas vezes, do espírito desencarnar, ficar tão preso à família, aos laços materiais, que ele não consegue ascender. Ele não consegue ir para os outros planos espirituais, para as colônias espirituais. Ele fica preso aqui na Terra. E aí, ele ficar preso aqui, às vezes no próprio lar, isso não é bom. Por quê? Porque ele, bem ou mal, às vezes ele não quer prejudicar a família, mas ele precisa crescer. E o fato dele ficar ali traz as lembranças, às vezes as tristezas. Então, nem ele fica bem e nem a família fica bem. Então, fazer visitas é ótimo, mas ficar o tempo todo preso ali na família, isso não é bom. Então, ore para que ela possa estar sempre bem, lembre dela com alegria, com coisas boas. E lembre, veja, visualize ela sempre que ela possa seguir, continuar caminhando, continuar progredindo no plano espiritual. E de vez em quando visitar vocês, ok? Porque a pessoa que tem mediunidade e não aceita e nem estuda nada sobre ela, sempre que bebe, recebe espírito revoltado, somente que bebe acontece isso. Veja, porque a bebida, na realidade, quando você entra num processo de mediunidade, na hora da mediunidade em si, você entra num processo de transe. Ok? E o transe ele pode ser provocado de forma espontânea, natural, através da mediunidade, quando você trabalha, e ela pode ser provocada também, ela pode ser induzida. E ela pode ser induzida dentro de umas coisas que provocam o transe, é justamente bebida alcoólica, por exemplo. Então, quando você bebe, você induz o transe. E se a pessoa já tem algum tipo de mediunidade, na hora que ela entra no processo de transe, ela justamente capta o plano espiritual e dá a comunicação. Então, a mediunidade é um dos tipos de transe, mas é um transe que não é positivo, porque ele é provocado, induzido e não é bom e saudável para o desenvolvimento da mediunidade, ok? Acredito que podemos manifestar a mediunidade a partir da influência de um grande médium? Não. Ninguém passa a mediunidade para o outro. Se você já tiver mediunidade, mesmo que de forma suave, você, se for bem orientado, com um médium que compreenda, que estude, ele vai ajudar você a desenvolver a tua mediunidade. E isso faz toda a diferença, porque quando a mediunidade ela é bem orientada e ela é bem desenvolvida, ela se expande, ela adquire proporções muito maiores. Mas se você não tiver uma boa orientação, isso não acontece. Por isso que a gente tem que estudar e praticar a mediunidade de forma adequada, senão a gente perde, digamos assim, essa preciosidade que ela é, ok? As experiências de quase morte pode acontecer por causa do transe induzido? Depende. Depende. Por quê? Porque, na realidade, o que acontece durante um transe? Seja um transe, principalmente porque esse transe aí de causa e morte é um outro tipo de transe, que é o que a gente chama de transe patológico. Os transes podem ser patológicos, que decorrem de doenças. Então, uma esquizofrenia, uma epilepsia, são problemas de doença que podem ocasionar uma quase morte e um transe. Então, há um processo durante o transe, há sempre um processo de quê? De desdobramento do perispírito. Teu perispírito se desprende um pouco do teu corpo físico e o teu perispírito tem acesso ao plano espiritual. Então, em experiências de quase morte, acontece isso. Então, isso pode acontecer, mas não é o caso de transe induzido, aí é normalmente transe patológico, tá? Normalmente, o transe induzido não acontece experiências de quase morte, ok? Sonho muito com espírito. Eles tentam falar, mas não consigo entender. Será que é realmente espíritos procurando ajuda? Diana, pode ser. Pode ser sim. Uma coisa é certa. Durante o sono, a gente sempre entra em contato com o plano espiritual. Tu podes até não lembrar disso quando retorna, mas a gente entra em contato. Quando você não compreende um pouco esse processo e não sabe como ele funciona, você, digamos assim, está
fria, não sabe muito como lidar com o plano espiritual. Por isso que isso acontece. Se você estudar, se você entender todo o processo de mediunidade, como se dá a emancipação e tudo, você vai ter mais consciência e lucidez durante o sono para tentar captá-los, para tentar compreendê-los, tá? Agora acontece também o seguinte, quando a gente inicia na mediunidade, os nossos sintomas ficam meio assim ainda, muito suaves, a gente se confunde. À medida que a gente estuda, à medida que a gente trabalha, eles vão o quê? Se apurando, se apurando, se apurando. Então você escuta melhor, você vê melhor, você entende melhor, você capta melhor tudo que vem do plano espiritual. Por isso que a gente tem que estudar. Tudo isso amplia a nossa capacidade mediúnica, ok? Tenho estudado muito sobre o misticismo em geral. Isso pode me atrapalhar juntamente... Perdi, subiu. Uma live sobre o sono e sonho seria ótimo. Ok, Tiago, é um ótimo assunto. Vamos colocar. Não comer carne ajuda na mediunidade? Sim. Por quê? Porque quando a gente está num processo mediúnico, a gente está o quê? Emanando fluidos. Esses fluidos são utilizados pela espiritualidade superior para ajudar durante a mediúnica. Aqueles fluidos que a gente emite são utilizados para fazer remédios no plano espiritual para ajudar os espíritos necessitados. Quando a gente come carne, os nossos fluidos ficam mais pesados, mais densos e servem menos à espiritualidade no trabalho que eles precisam. Quanto mais suaves, quanto mais puros estiverem os nossos fluidos, mais a gente auxilia o trabalho da espiritualidade durante uma reunião mediúnica. Por isso que eles orientam comidas leves e também o quê? Poupar as nossas energias, para que a gente possa estar mais apto para o trabalho na reunião mediúnica, ok? Será que ela tem, porque ela já... Minha filha levanta muito à noite, fica de olhos abertos, porém dormindo, e fala, isso aqui é o caso de sonambulismo. Sonambulismo não é necessariamente mediunidade. Existe o sonambulismo normal, que é um processo de... O que acontece com o sonambulismo? Há o desdobramento, há o desprendimento do espírito, como no sono normal. Mas é um processo maior. O desprendimento do espírito no sonambulismo é muito maior. E aí, durante esse contato com o plano espiritual, ele fala, ele ouve, e às vezes ele retorna e não lembra de nada. Isso é normal. Mas não necessariamente isso é mediunidade. Mas também existe mediunidade sonambúlica, que durante o sonambulismo, ele conversa com outros espíritos e transmite a mensagem dos espíritos. Aí é mediunidade sonambúlica. Se não, é só sonambulismo, ok? Mediunidade, não consigo entender. Fazer no dia que você fará o contato mediúnico, eu não consegui. E lá em cima, enfim, não deu. Não consigo ler. Porque sempre que penso em meu irmão, que já é falecido, eu me arrepio muito. Porque o pensamento é o que nos liga ao espírito, Ribeiro. Como é que eu atraio os espíritos através do pensamento? Sintonia. Quando você pensa nele, o teu pensamento chega até ele. E ele capta, ele recebe o teu pensamento. Se ele puder, ele vem. Ou se ele não puder vir, de onde quer que ele esteja, ele pode retornar o pensamento de forma positiva, com amor, com alegria, e você vai sentir. Porque é assim que a gente se conecta, através da sintonia do pensamento. Por isso que a gente tem que pensar de forma positiva, de forma alegre, para que eles se sintam felizes por saber que nós lembramos deles, mas não com aquele dor, com aquele sofrimento, aquela angústia, porque a pessoa desencarnou. Porque eles vão perceber a nossa angústia lá e vão se angustiar por causa da gente, por ver a nossa tristeza. Então, a gente tem que pensar com alegria, agradecendo os momentos que passamos juntos, mas sempre pensando coisas boas. Então, é por isso, porque o pensamento liga os espíritos. Porque sempre que... Ok, já li. Os discípulos manifestaram mediunidade a partir da influência de Cristo. Pedro andou sobre as águas por influência de Jesus? Excelente tua pergunta também. Vejam, na realidade, Jesus tinha todos os tipos de mediunidade, de forma ampla. Quanto mais você evolui espiritualmente, mais a mediunidade passa a ser o quê? Algo teu. Na realidade, um mérito em função do que você é, em função do que você fez. Na realidade, naquele momento, Pedro também tinha a mediunidade, mas lhe faltava o quê? A fé e a confiança. E a presença do Cristo, que já tinha essa mediunidade, por quê? Por conta da sua purificação, que ele já era um espírito evoluído, ele, com a presença de Deus, de Jesus, ele sentiu toda essa fé, e a fé fez com que ele confiasse na mediunidade dele, confiasse em Jesus e pudesse realmente andar sobre as águas. Tá? À medida que a gente evolui, a gente vai adquirindo vários tipos de mediunidade que vão nos permitindo realizar determinados tipos de fenômenos que são considerados milagres.
mas não são milagres. Tudo faz parte da lei de Deus, da lei natural. Falta ainda o homem conhecer essas leis, mas não existe o sobrenatural, ok? Ok, Ribeiro, que bom que você gostou. Oi, Rodrigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Ana, Cristiana. Ok, vamos lá. Agora estou aqui à disposição de vocês. Vamos lá, o que tem mais de pergunta aí? Vamos encaminhando, que a gente agora já passaram várias, eu sei que eu não consegui ler. Mediunidade passa de uma reencarnação para outra? Pode passar sim. Veja, eu falei que nós já temos hoje a mediunidade de intuição e de inspiração. Ela já faz parte do nosso ser. Mas à medida que a gente evolui espiritualmente, a gente vai adquirindo outros tipos de mediunidade. E que são mediunidades que vão, digamos, fazendo parte da nossa personalidade e do nosso ser. Então, a gente pode continuar sendo médium no plano espiritual e a gente pode, muito provavelmente, continuar sendo médium, apurando os nossos sentidos espirituais nas próximas reencarnações. Se nós tivermos mediunidade de prova, o que é mediunidade de prova? É aquela que a gente só tem naquela reencarnação. Porque eu preciso ser médium naquela reencarnação para, de alguma forma, evoluir mais, utilizar a mediunidade para o crescimento, para o bem da humanidade. Mas eu vim com aquela mediunidade só naquela reencarnação. Então, quando eu retorno, eu não vou ser médium e muito provavelmente não serei na próxima. Mas, se aquilo ali decorre da purificação do teu espírito, você vai se tornando um médium mais evoluído, uma pessoa moralmente mais evoluída, aquela mediunidade vai fazendo parte do teu ser e você não perde mais. Por isso que Jesus tinha aquelas mediunidades todas como parte do seu ser. Ele não perderia mais e não perde em momento algum. Ok? Então, entendemos que neste livro temos os médicos espirituais nos auxiliando. Existe essa possibilidade? Eu não entendi. Médicos espirituais nos auxiliando. Ah, nesta live! Muito provavelmente. Por quê? Porque eu pedi o auxílio da espiritualidade justamente antes para que eles estivessem aqui, para que a gente pudesse fazer o melhor. Porque eles também, claro, estão objetivando levar o conhecimento para a humanidade. Não ficar realmente, como a gente sabe, a gente tem que. O conhecimento existe para ser o quê? Transmitido às pessoas. Então, com certeza eles estão aqui para nos ajudar nessa live. Pelo menos eu pedi. Então, como o pensamento é o que nos une aos espíritos, com certeza eles estão aqui. Ok? Mediunidade pode ter a ver com hereditariedade? Pode. Eu falei isso um pouquinho antes. Como a mediunidade é uma condição orgânica, significa dizer que eu já vim com um organismo apropriado para desenvolver a mediunidade, significa dizer que eu posso herdar um pouco dessa mediunidade da minha mãe, do meu pai, se eles já tiverem. Mas, acima de tudo, a questão não é hereditária. Acima de tudo, a questão é decorrente do nosso planejamento reencarnatório. Se eu vim com a necessidade de ser médium por alguma razão, mesmo que a minha mãe, mesmo que o meu pai não seja médium, eu vou ser, ok? Acordei de madrugada e senti cheiro de rosa no quarto. E não tenho rosas em lugar nenhum. O que significa? É mediunidade? Na realidade, não necessariamente é uma mediunidade ostensiva. Mas como a gente tem a capacidade de perceber o plano espiritual, e pode ser que você tenha a sensibilidade um pouquinho mais apurada, se houver ali espíritos que levaram flores para lhe trazer, enfim, para deixar um sinal de alegria, de positividade, de proteção, a gente pode, sem problema nenhum, perceber esse cheiro. Mas claro que é sempre uma sensibilidade mais apurada. Pode ser que você não tenha uma mediunidade ostensiva tão grande, mas já é uma mediunidade mais apurada do que uma simples intuição, porque nem todo mundo sente cheiro de rosas. Então, aconselho você a trabalhar o quê? A sua mediunidade. Bruno pergunta, Evelyn, você é médium? Na realidade, eu sou médium de intuição. Quando eu comecei, sempre quis ser médium ostensiva. Nunca fui. Mas como eu já trabalho há muitos anos na área da mediunidade, tenho procurado estudar, hoje a minha mediunidade de intuição está muito mais apurada. Hoje eu consigo perceber muito claramente a influência, as orientações da espiritualidade. Então, eu não sou médium ostensiva porque eu não dou psicofonia, eu não vejo, eu não escuto, mas tudo mentalmente. Então, a intuição, ela está super apurada. Então, eu já posso dizer que eu sou médium meio ostensiva, tá bom? Durante o estudo mediúnico, meu pai se fez presente. Faz 8 meses que ele desencarnou. A líder disse que os espíritos também participam do estudo. Fiquei feliz em saber que isso acontece. Sim, Marília.
Claro, eles continuam aprendendo, continuam estudando. Nos nossos cursos, a gente sabe que a sala está repleta de alunos do plano material e também de espíritos do plano espiritual, porque muitos desencarnam sem ter esse conhecimento, chegam lá perdidos, sem saber sequer que estão mortos. Mortos não, desencarnados. Então, eles são o quê? Orientados, levados para assistir cursos, para se instruírem, continuarem progredindo, continuar o seu processo de evolução e de crescimento, tá? Então, sim, isso acontece sempre. Ok? Li sobre o magnetismo do banho de André Luiz por Chico Xavier. Há uma correlação com a melhora da mediunidade? Esse magnetismo existe? Auxilia mesmo? Vamos lá. Na realidade, o magnetismo ele existe, sim, sem sombra de dúvida. E por que que o banho também ele ajuda? Porque, na realidade, o banho ele limpa os nossos fluidos. Muitas vezes, vocês já perceberam que quando a gente está doente, a gente toma um banho, a gente fica melhor? Não é só porque a gente tomou o banho, mas porque o banho, ele tira todas as energias negativas que ficam aqui, rentes à pele. Então, ele libera os nossos fluidos, ele libera, digamos assim, os nossos chakras, eles deixam os nossos chakras limpos. E se nós estamos, digamos assim, sem aquelas energias negativas, pesadas, é claro que a gente fica mais propenso, mais facilmente a gente se conecta com o plano espiritual, mais facilmente a gente consegue desenvolver a mediunidade, tá? Então, sempre a questão do magnetismo influencia o médium. Existem médiuns que são médiuns que têm um magnetismo muito forte, que são principalmente aqueles que são designados médiuns de cura, que o próprio médium tem um magnetismo muito grande que auxilia no processo de cura. O processo de cura é isso, o magnetismo do médium faz com que as células doentes do corpo espiritual da pessoa sejam o quê? Trocadas por células salutares, por células limpas. E é isso que traz a cura. Então, o magnetismo existe naturalmente, todos os médiuns têm, mas existem uns que têm uma mediunidade, digamos assim, tem mais magnetismo, que são os médiuns de cura, ok? Qual é a pergunta do André? Sobre os tabuleiros de letras, certo, Natália? Tabuleiros de letras. Os leitores da sorte. Ok. Eu não tinha visto a tua pergunta, André. Desculpa. Vamos lá. Os leitores de sorte, muitas vezes, são pessoas que são realmente médiums, tá? Vieram, com certeza, para desenvolver a mediunidade de uma forma positiva para o bem. Só que mediunidade, ela não deve ser o quê? Comercializada. Não é o objetivo da mediunidade comercializar esse dom. Até porque ele pode ser retirado a qualquer momento, se a gente estiver utilizando de forma equivocada. Então, o que acontece com essas pessoas que são as leitoras de sorte? Elas vão estar sendo influenciadas por espírito, recebendo espíritos com certeza. Mas que é o tipo, a índole desses espíritos que acompanham essas leitoras de sorte? Não podem ser espíritos evoluídos, porque espíritos evoluídos não se prestam à utilização da mediunidade de forma comercial. Mediunidade é para ser utilizada de forma gratuita para ajudar os outros. Então, é possível que eles tenham mediunidade? Sim. Mas como eles utilizam de forma comercial, de forma equivocada, com certeza eles são auxiliados pela espiritualidade inferior. Então, não é o ideal que a gente procure esse tipo de médium. Mediunidade não é para esse fim, tá? Para a gente ficar realmente sabendo o futuro. Não é esse o objetivo. Mediunidade é para a gente ajudar o outro, fazer a caridade, ok? Então, é esse realmente o objetivo. André, era isso que você queria saber? Acho que deu para eu responder a sua pergunta. E assim, são com todos esses que, de alguma forma, utilizam a mediunidade de forma comercial, tá bom? Agora, ainda pode acontecer o seguinte, quando você utiliza a mediunidade de forma equivocada, por exemplo, para o comércio, a espiritualidade pode suspender a tua mediunidade. E aí você pode realmente perder a mediunidade porque você destinou de uma forma equivocada. Por isso é uma outra razão que a gente não deve comercializar, porque ela de fato não nos pertence. Então, embora a gente tenha nascido com a condição orgânica apropriada para ter mediunidade, embora a gente tenha realmente a mediunidade, ela pode ser sim cancelada. Brincadeira das letras existe? Sim, existe. Claro. Por quê? Porque naquele momento você está
é muito provável que naquele momento você vai estar assistido por espírito. Sempre que você chamar um espírito, algum espírito vai chegar perto. Por quê? Porque a gente está rodeado de espíritos. Agora, em que condições você faz a brincadeira de letra? Entendeu? Com um fim de curiosidade, um fim realmente sem um fim útil. Então, é esse tipo de espíritos que você vai atrair, porque a tua sintonia, o teu pensamento é que atrai. Então, naquele momento, eles vão se comunicar e muitas vezes, isso aí é que é o grande problema. Se forem espíritos que não tiverem compromisso com o bem, com o amor, com a verdade, espíritos levianos, eles podem permanecer lá para te prejudicar. Eles podem permanecer lá para brincar com você, te dar informações equivocadas, fazer com que você tenha acesso a uma informação que não é verdadeira, porque eles não têm compromisso com a verdade. Assim como há espíritos evoluídos, há espíritos brincalhões, há espíritos levianos, há espíritos malévolos, há espíritos trevosos. Então, em que condições você está fazendo a brincadeira das letras? Isso, na realidade, não é recomendado exatamente por isso. Porque muitas vezes, quando a gente faz isso no nosso lar, a gente não tem o quê? Um preparo a nível espiritual, uma ambiência espiritual junto da espiritualidade superior para nos proteger desses espíritos que podem chegar, desses espíritos que são espíritos inferiores. E eles podem, como a gente o chamou, na hora da brincadeira, eles podem permanecer no nosso lar, atrapalhando os nossos familiares, a nossa vida, nos trazendo prejuízos. Assim como você chamou, eles podem sentir que agora a casa é deles e não ir embora. Então é um risco se fazer isso e não é recomendado pela doutrina, ok? Rafael, certo, Evelyn, se eu comercializo a mediunidade, isso não é um desencarnado que precisa de ajuda e ainda está preso nas coisas materiais, por isso satisfaz a cobrança? Sim, claro que é um desencarnado ainda pegado às coisas materiais. Mas a questão toda é, mediunidade não é para comercialização. E não pense que você vai estar assistido só por um espíritozinho, não, que pode ser um espírito bom, razoável. Quem comercializa, na realidade, tem uma legião de espíritos inferiores que acompanham. E quando esse médium desencarna, ele é arrastado, muitas vezes, magneticamente para esses lugares no plano espiritual inferior, porque eles vão cobrar o auxílio. É como se eles dissessem o seguinte: olha, eu durante a tua reencarnação que tu foste comercializar a tua mediunidade, eu estava ali ao teu lado o tempo todo para você te ajudando, para você responder as perguntas. Pois agora eu te ajudei, pois agora você vai ajudar nós. E muitas vezes eles escravizam esses médiuns no plano espiritual para que eles trabalhem para a espiritualidade inferior. Então, não há o quê? Compromisso com o amor. Então, ali é um cobrando o outro. Então, realmente não é positivo, e por mais que ele queira, essa pessoa que comercializa seja uma pessoa boa, ela está adquirindo débitos. Infelizmente, quando ela chegar no plano espiritual, ela vai perceber o grande equívoco, tá? Embora possa até não ser uma pessoa ruim, pode não ser, sem problema nenhum. Mas como ela comercializou, ela adquiriu amigos no plano espiritual inferior. E eles vão cobrar isso depois, ok? Oi, Letícia, minha querida, que bom que você conseguiu entrar. Luzia, tudo bom? Seja bem-vindo. Zan, seja bem-vindo. Tânia, sejam bem-vindos também. Vocês que estão conseguindo entrar agora, estamos aqui à disposição de vocês, já respondemos várias perguntas, mas a gente ainda tem um tempinho antes da gente finalizar para que vocês possam trazer as suas dúvidas, tá bom? E, enfim, não sei se nós já estamos aqui mais ou menos com 1 hora de conversa, de bate-papo. Eu sei que vocês também têm os compromissos de vocês. Primeiramente, vamos fazer o seguinte, vamos dar aí mais uns 5, 10 minutinhos de perguntas, tá bom? Pra gente finalizar. E aí a gente se coloca à disposição para fazer um outro bate-papo, uma outra live, numa outra oportunidade, tá bom? Lembrando que a nossa próxima live vai ser sobre a vida no plano espiritual, que foi o segundo tema, também muito concorrido, muito votado, e a gente vai conversar sobre isso também, tá bom? Então, vamos lá. André, mais uma vez, seja bem-vindo. Lucas, Projetos, Riba, tudo bom? Então vamos lá, nós temos ainda aí mais 5, 10 minutinhos de perguntas, então aproveitem que estamos aqui já finalizando nossos vídeos, nossa live. Como são tratados esses espíritos que precisam e vagam na Terra por anos, com amor e dedicação? E é por isso que eles existem as reuniões mediúnicas, a espiritualidade superior,
aproxima, traz esses espíritos que estão vagando, perdidos, que não sabem o que muitas vezes estão fazendo no plano espiritual, são levados para a reunião mediúnica, e na reunião mediúnica eles são esclarecidos, eles são orientados. Nós temos numa reunião mediúnica não só os médiuns que dão passividade, nós temos os médiuns que a gente chama de médiuns esclarecedores, que eles dialogam com o espírito. E eles vão orientar, esclarecer a finalidade de estar na Terra, que eles precisam crescer, que eles precisam evoluir, que eles não precisam continuar presos à Terra, que existe algo muito maior no plano espiritual e que eles podem crescer e evoluir. Então, justamente, eles vão ser, com certeza, amparados pela espiritualidade superior. Esse é o objetivo da reunião mediúnica, ajudar esses corações que estão justamente precisando de ajuda, precisando de amparo, tá? Então, por isso que a grande maioria das reuniões mediúnicas são reuniões de assistência aos espíritos sofredores, porque a gente não tem ideia de quantos espíritos no plano espiritual estão no estado de sofrimento, de dor, ok? Até porque quando a gente desencarna, a gente não deixa de ser o que é. Se nós somos orgulhosos, presos aos bens materiais, se nós somos, enfim, viciados em sexo, em drogas, tudo isso, gente, nos prende no plano espiritual. Então a gente precisa também de amparo lá, para a gente ir se desligando de tudo aquilo que nos prende à Terra, ok? Existem diversos tipos de médiuns. Como saber qual tipo é a tua mediunidade? Isso aí com estudo. No primeiro momento, tu vai começar sentindo essas percepções e tal, mas tu ainda não sabes. Quando você começa a estudar o estudo teórico e prático da tua mediunidade, aí a gente vai começar a perceber. Porque durante o estudo da mediunidade, a gente vai procurar desenvolver todos os teus potenciais mediúnicos. Psicografia, audiência, vidência, cura. Então, como a gente estuda, a gente vai aos pouquinhos descobrindo qual é a nossa mediunidade, digamos assim, prioritária. Porque normalmente a gente não vem só com um único tipo de mediunidade. Tem uma que é mais forte e outras com o tempo vão se agregando também, tá? Então, como fazer isso? Estudando e trabalhando na mediunidade, tá bom? É possível descobrir como eu era na vida passada através da mediunidade? Sim. Às vezes, pela tua mediunidade, você vai ter condições de ter acesso às informações das tuas vidas passadas. Mas isso não é comum, porque normalmente a gente vem com o esquecimento justamente para que as lembranças das vidas passadas não nos atrapalhem. Porque muitas vezes, gente, saber o que nós fomos nos causa um prejuízo enorme. Porque saber que muitas vezes que nós somos pessoas, por exemplo, que podem ter assassinado os outros, traidoras, vingativas. Então, às vezes, é melhor não saber as coisas ruins que nós fizemos. Mas é possível, sim, determinadas mediunidades permitem você ter acesso às tuas informações da vida espiritual, porque na realidade fica tudo em ti. Todas as tuas vivências ficam no teu perispírito, arquivadas no teu perispírito. Então, embora a gente não lembre diretamente, a gente pode, em determinadas situações, em determinadas mediunidades, você acessa esses arquétipos da memória. Então, isso é possível sim, mas isso não é tão comum. O que acontece, às vezes, em reunião mediúnica, é que você atende espíritos que conviveram com você em outras vidas. E aí, alguns vêm, digamos assim, amigáveis, outros nem tanto. Alguns vêm colocando os erros que nós fizemos, que nós cometemos, e muitas vezes, através deles, a gente tem acesso às nossas vidas passadas. E por que a espiritualidade permite que esses espíritos sejam levados na reunião mediúnica? Primeiro, porque se são espíritos que ainda têm alguma relação de mágoa, de ódio com a gente, para que a gente possa digamos assim, fazer as pazes, ok? Para que através do esclarecimento ele possa ver que agora você não é mais aquela pessoa do passado que fez tudo aquilo errado, todas aquelas maldades, que agora você é uma pessoa que está procurando se melhorar, que está procurando seguir o evangelho, que ele também pode seguir, que ele também pode crescer, assim como você está procurando crescer. Então a espiritualidade te dá a oportunidade de se refazer com aquele espírito, transformando laços do passado de ódio, de mágoa, em laços de amor, laços de positividade. Então, em algumas situações, isso acontece na reunião mediúnica e você acaba tendo acesso às suas informações de vidas passadas. Comigo já aconteceu algumas vezes, mas não é a gente que determina, é a espiritualidade que entende que é o momento de você saber o que foi, ou é o momento de você se reconciliar com aquele espírito. Então, isso, o telefone toca de lá para cá. Não é a gente que diz, olha, espiritualidade, eu quero saber o que eu fui, eu quero atender um espírito assim, assado. Não. É a espiritualidade que vai ver a necessidade nossa, do grupo mediúnico e dos espíritos que precisam ser atendidos, tá? Então, isso acontece sempre de lá para cá, ok?
É normal no dia da reunião, do estudo, da mediunidade, sentir-se enjoado, vontade de vomitar, tonto? É normal, mas no início. Por quê? Porque, na realidade, os espíritos que vão ser atendidos através dos médiuns, eles são, digamos assim, ligados fluidicamente, não só na hora da reunião mediúnica. Já existe uma ligação fluídica com os médiuns ostensivos, já mais ou menos em torno de 24, 48 horas antes, para que aos poucos a gente já vá se conectando com aquele coração que nós vamos atender. Então, os médiuns iniciantes começam, às vezes, por conta dessa aproximação fluídica, sentir um pouco das sensações do espírito, que normalmente, como são espíritos necessitados, ele passa para o médium um pouco daquelas sensações. Mas quanto mais o médium é experiente, equilibrado e trabalha na área da mediunidade, menos ele vai sentir esses sintomas. Com o tempo, ele não vai sentir mais nada na hora da reunião mediúnica, vai dar o atendimento sem problema nenhum, sem estar, digamos assim, sentindo esses sintomas antes. Mas no início isso é bem comum, ok? Evelyn, sobre os vícios, cigarro, bebida, enfim, drogas, isso não deixa de ser um suicídio involuntário? Estes espíritos terem mais dificuldade no desencarne? Com certeza! Qualquer tipo de vício é considerado um suicídio involuntário, indireto. Por quê? Porque ele diminui o tempo de vida que você deveria viver. Então, se eu vim para viver 60 anos e por conta dos meus hábitos equivocados eu vivo 50, aquilo é um suicídio indireto. E é claro que isso dificulta eles na hora do desencarne muito, sobremaneira, gente. Porque os vícios, primeiro, quando ele está bebendo aqui, nos seus vícios aqui, sejam qual for, ele está o quê? Sintonia, atraindo espíritos no mesmo padrão vibratório. Espíritos que bebem, que gostam de cigarro, que gostam de todos os vícios. E quando ele desencarna, esses espíritos arrastam magneticamente esse coração, porque ele está vibratoriamente ligado a esses corações. E são esses corações que vão atraí-lo quando ele desencarna. Então, além do desencarne dele ser difícil, muito provavelmente ele vai para lugares no plano espiritual de sofrimento e dor, até que ele mude o padrão vibratório dele, até que ele se arrependa, até que ele perceba, digamos assim, os equívocos cometidos, anseie pelo amparo da espiritualidade, busque sinceramente o amparo da espiritualidade. Aí ele tem condições de ser ajudado. Mas enquanto ele ainda está com a sintonia ligada naquele erro, é ali que ele vai ficar. Então, com certeza, o desencarne dele vai ser bem difícil, tá? Qual é a melhor leitura para entender melhor a questão do tempo para o espiritismo? Por exemplo, o tempo é igual para todos? É possível voltar e avançar no tempo? Como entender melhor o tempo? Veja, estudando o próprio livro dos espíritos, você vai ter uma compreensão sobre isso. Eles colocam exatamente que o tempo é diferenciado. Por quê? Porque os planos vibratórios, as dimensões são diferentes. Então, quanto mais superior é o plano espiritual, os mundos evoluídos, mais a dimensão muda. Então, existem planos superiores que vivem em 7ª dimensão. Evelyn, e como é que acontece isso? Em função da evolução. Quanto mais evoluídos são os habitantes e os espíritos, eles vão vivendo em planos, em dimensões diferenciadas. Por isso que o tempo não é o mesmo. Por isso que é difícil você colocar um tempo do passado, presente e futuro. Por que os espíritos, alguns espíritos conseguem ver o futuro? Porque no plano espiritual é como se eles vissem, o livro dos espíritos tem esse exemplo. É como se a espiritualidade estivesse no topo de uma montanha. Quem está no topo de uma montanha não consegue ver, por exemplo, quem está subindo. Se no meio da montanha tiver um obstáculo, aquele que está lá em cima, ele não consegue saber que aquela pessoa vai chegar naquele obstáculo? Por quê? Porque ele vê o amplo, ele vê tudo. É mais ou menos isso que a espiritualidade vê. Ela não vê só aquele momento. Então, quem está subindo a montanha não sabe que vai encontrar um obstáculo mais à frente. Mas quem está no topo da montanha sabe. Então, os espíritos, justamente porque eles estão numa outra dimensão, no outro plano, eles têm uma visão maior do tempo. Eles conseguem ver melhor o presente, o passado e o futuro. Tá? Então, no livro dos espíritos mesmo, tem várias informações sobre isso. Ok? Deixa gravado, please. Ok, eu vou deixar gravado tá bom? Não se preocupe, não. Marília, grava a live, please. Eu tô gravando, não tô? Eu acho que eu tô gravando. Quando eu encerrar, eu acho que tá gravado. Mas senão eu peço ajuda da minha filha, que ela entende bem melhor disso, vai ficar gravado, tá? Como você faz o exercício de dispersão? Essa dispersão que eu deduzo
que você quer dizer como é que você faz para entrar num transe, num processo de transe. Veja, existem várias situações, exercícios que podem te fazer entrar num processo de transe. Por exemplo, meditação. Tanto é que médios ostensivos, às vezes, não gostam de meditar, porque eles dizem, é só eu começar a meditar que eu já me desligo, eu já me emancipo, meu espírito já se desdobra e eu já acesso o plano espiritual. Porque os médiuns, é como se eles tivessem um perispírito ou corpo espiritual meio frouxo, sai com facilidade. Então, a meditação, quanto mais você mantém a sua vida correta, vivenciando bem, mais facilmente você se conecta com a espiritualidade e mais facilmente você entra num processo de transe. Então não é só um exercício físico, é uma mudança de vida, é uma mudança de conduta, entendeu? Claro que quando a gente vai fazer o curso de mediunidade, a gente vai fazer o quê? Preces, meditação, a gente vai trabalhar a concentração, porque para você entrar no processo de transe você precisa se concentrar. E às vezes as pessoas não conseguem ficar 10 minutos concentrando. Então a gente vai trabalhando todo esse processo de concentração, de transe, de meditação, para que a pessoa chegue num processo de transe, num processo de dispersão, num processo de emancipação, para dar um processo psicofônico e mediúnico, ok? E o fato que a Lua é um ponto de parada dos espíritos, como se fosse um descanso ou algo semelhante. Pode explicar? Vejam, a Lua, não existem espíritos que moram na Lua, tá? Na Lua em especial. Todos os planetas são habitados e a Lua, ela é eventualmente utilizada para reuniões, para determinadas necessidades que o plano espiritual superior avalia, ok? Então, isso acontece. Mesmo que um determinado planeta, um determinado astro, não seja habitado por pessoas encarnadas, há sempre espíritos desencarnados que podem se utilizar daquele astro conforme a necessidade do momento, conforme a necessidade da espiritualidade superior. Por exemplo, a Terra, antes dela durante o seu processo de formação da Terra, ela ainda não tinha seres vivos, encarnados, ok? Isso veio milhões de anos depois. Mas a nível espiritual, havia espíritos aqui na Terra que ficavam aqui, viviam aqui, claro, conforme a necessidade daquele grupo de espíritos que aqui estavam. Então, na Lua, segundo o que se sabe, não há espíritos habitando, mas sim, ela é utilizada, por exemplo, às vezes como prisão, por algum espírito que precisa ficar isolado, por razões que a gente precisaria ter um outro bate-papo, mas existe a necessidade, ou então reuniões, isso é possível, tá? Determinados astros têm essa finalidade, por exemplo, o Sol. Ninguém mora no Sol, mas se reúnem, muitos espíritos crísticos na espiritualidade também se reúnem, por exemplo, no Sol, tá bom? Então, aqui o fato da Lua, qual a relação e se tem como tratar? Aqui nessa eu não consegui entender, você está se referindo a quê? Nessa, tu pode dizer, porque tá, eu só consigo ler aqui, qual a relação e se tem como tratar. Eu não sei se é isso, problemas de ansiedade, transtorno do pânico, tem a ver com espiritismo, é isso? Eu não sei, essa pergunta eu não consigo saber quem fez. Vamos ver se é isso. Pode haver, mas não necessariamente. Normalmente, aqui, estou lendo Muitas Vidas, Muitos Mestres e a história real de um psiquiatra e sua paciente. Fala justamente das fobias, pânicos. Qual a relação dos transtornos? Ah, sim, pode ter relação, sim. Por quê? Tudo que a gente, na realidade, traz de problemas nessa vida, a grande maioria, a não ser aqueles que a gente adquire por traumas nessa. Mas quando não, isso decorre de problemas que nós vivenciamos em vidas passadas, que não foram resolvidas na vida passada ou ainda no plano espiritual, e quando a gente reencarna, ela de alguma forma volta pra gente em forma de pânico, em forma de medos, de fobia. Isso não é necessariamente mediunidade, não. Isso é apenas o quê? Um reflexo de uma problemática que existiu no passado e que não foi bem resolvida. E volta através disso. Por isso que a gente tem que procurar o quê? Estudar, compreender. Por isso que às vezes as terapias de vidas passadas ajudam. Justamente para a gente saber o que aconteceu em vidas passadas. Por que aquele problema, digamos assim, ficou gravado em mim, que até nessa vida me faz mal, para que eu possa trabalhar. Mas isso não é mediunidade, ok? Fobia, isso pode, Evelyn, pode ser mediunidade em que sentido? Se você já tem esse problema... E se você tiver mediunidade, se você tiver, mas não é por isso que você tem esse problema, pode acontecer de você ser também influenciado por espíritos, e aí a influenciação da espiritualidade, junto com o teu problema do pânico, que você já tem, pode se agravar,
ok? Mas o fato de você ter essas fobias e pânico não é porque você tem mediunidade, ok? Não é por isso. Como podemos tratar com o espiritismo? Tratar com o espiritismo esses problemas? O espiritismo ele oferece vários métodos de tratamento. Então nós temos, por exemplo, além da orientação do estudo, porque o estudo liberta. Quando você sabe o que está acontecendo, você já vê com outros olhos. Então, além da orientação do estudo, tem os passes, que são as energias que promovem uma renovação do teu corpo, troca as células doentes pelas células saudáveis. Tem o processo de magnetização da água, que você também é uma forma que a espiritualidade, naquela água, ela coloca os medicamentos a nível espiritual, que vão te ajudar no processo de cura. Tem as reuniões, às vezes, de desobsessão. Caso você tenha algum espírito que esteja te influenciando e prejudicando aquele teu quadro, tem as reuniões de desobsessão para atender esses corações que estão influenciando as pessoas que chegam ao centro. Então, se a gente ajuda o espírito que está obsediando, a gente liberta tanto o obsessor quanto o obsediado. Então, existem tratamentos de enfermaria, existem vários tratamentos que os centros espíritas oferecem para ajudar as pessoas que têm problemas como esse, ok? Evelyn, sei que não existe a história da bala perdida, não foi para acaso, era para acontecer. Isso significa que escolhi que fosse assim para pagar algo de outra vida ou foi uma opção minha? Na realidade, pode ser as duas coisas. Não existe bala perdida, isso é de fato. Tudo, tirando, gente, o caso do suicídio, tá? Seja ele direto ou indireto, nós sempre vamos desencarnar no momento e na hora como nós devemos desencarnar. Por que acontece isso? Muitas vezes o espírito pede, nós, na nossa condição que estamos hoje aqui na Terra, a grande maioria pediu para desencarnar, já escolheu como gostaria de desencarnar. Por que eu quero desencarnar com uma bala perdida? Porque, de alguma forma, isso vai me ajudar a evoluir mais, vai ajudar a resgatar algum erro específico do passado. Muitas vezes, nós escolhemos a forma como nós queremos desencarnar. Só espíritos a nível espiritual, muito desequilibrados, ainda crianças espirituais consideradas assim, sem condições de alguma forma, interferir no seu planejamento reencarnatório, é que tem muitas vezes o tipo de morte escolhidas pela espiritualidade amiga, que sabe o que é melhor para ele. Mas, em geral, nós já escolhemos. E, com certeza, é para evoluir mais, é para, de alguma forma, resgatar um débito, ou, às vezes, eu não tenho que resgatar um débito em especial, mas aquele tipo de morte trágica vai, digamos assim, dar um salto evolutivo, vai me ajudar a evoluir um pouco mais em menos tempo. Então, eu posso pedir isso também, sem problema nenhum, ok? Meus amigos, nós estamos aí com 1h30 de live, tá bom? Eu agradeço muitíssimo a participação de vocês, e eu achando que só ia ter pergunta para os 15 minutos. Me enganei. Que bom, fico feliz. Não sei se eu consegui responder todas as perguntas. Realmente eu sei que eram muitas. Eu fico muito feliz. Agradeço muitíssimo a vocês por realmente estarem aqui, nos prestigiarem de alguma forma. Tá bom? E Joel, vamos só ler aqui. Evelyn, gostaria que você indicasse pra gente o livro espírita que você mais gostou. O que vier na sua cabeça. Olha, para você que está começando, eu tenho 2 livros que eu amo de paixão para quem está iniciando. O livro Nosso Lar, Psicografia de Chico Xavier, do espírito André Luiz, que conta justamente o processo dele quando chegou no plano espiritual, logo após o seu desencarne. Então a gente vai entender como é o plano espiritual. Gosto também do livro Voltei, Psicografia de Chico Xavier. E quem quiser um livro mais lightzinho também, tem o livro Violetas na Janela, do espírito Patrícia. São 3 livros muito agradáveis, a gente lê rápido, tá? E o Nosso Lar ainda tem um filme que foi feito muito bom, mas eu sugiro primeiro ler o livro e depois ver o filme. Mas vocês vão gostar com certeza, tá bom? Obrigada, que bom que você... Ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém é bom. Já li esse livro também, mas ele é um romance, tá? Eu gosto mais de Nosso Lar, Voltei ou Violetas na Janela, que ele é mais instrutivo. Ele vai te dizer exatamente como é no plano espiritual. Quando a gente quer aprender muito, a gente tem sede, a gente, às vezes, o romance é bom, mas ele vai dando uma notícia aqui, uma informação aqui, outra colar. E eu, por exemplo, gosto de ler e de aprender logo muita coisa, eu prefiro realmente os livros que já são mais técnicos, que me dão mais informação em menos tempo, ok? Você é maravilhosa, doando o seu tempo para todos nós com muito conhecimento. Parabéns, foi sensacional. Joel, eu que agradeço. Vocês também
de qualquer forma, gastarem um tempinho de vocês para vir aqui. Eu adorei, gostei muito. Com certeza vou fazer outras lives e com certeza vocês vão sempre escolher o tema. Muito obrigada a todos, um grande beijo, um dia maravilhoso e com certeza nos aguardem. Em breve vamos fazer outra live, tá bom? Beijos!